Olá, meninos e meninas. Há 15 dias eu mandei a vocês uma lista de exercícios sobre período simples e composto. Foram alguns exercícios, alguns assuntos que vocês já tiveram em gramática, né? E a ideia era reforçar isso, tirar possíveis dúvidas. Então, o que nós vamos fazer agora é a resolução comentada desses exercícios. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês escrevam no e-mail que eu sempre disponibilizo a vocês e a gente rediscute qualquer exercício que vocês quiserem. Tá bom assim? Então, olha só, é uma listinha, não é? Todos só de exercícios tirados dos exames, não é? Para que a gente, enfim, treine essa parte de análise sintática um pouquinho. Vamos lá, então. Nós temos aqui 14 exercícios feitos a partir de um trechinho do Primo Basílio. Vamos lembrar esse trechinho do Primo Basílio. Texto para os testes de 1 a 14. A casa, com efeito, tornava-se agradável. Juliana exigira que o jantar fosse mais largo, para ter uma parte sua sem sobejos. E como era boa cozinheira, vigiava os fogões, provava, ensinava pratos a Joana. Esta Joana é uma revelação, dizia Jorge. Vê se lhe crescer o talento. Juliana, bem alojada, bem alimentada, com roupa fina sobre a pele, colchões macios, saboreava a vida. O seu temperamento adoçara-se naquelas abundâncias. Depois, bem aconselhada pela tia Vitória, fazia o seu serviço com um zelo minucioso e hábil. Os vestidos de Luísa andavam cuidados como relíquias. Nunca os peitilhos de Jorge tinham resplandecido tanto. O sol de outubro alegrava a casa, muito asseada, de uma palidez de abadia. Até o gato engordava. Deixa eu aproveitar o texto e dar uma situada aqui para vocês, né? Isso aqui é o trechinho que mostra como a Juliana fica depois que ela começa a fazer a chantagem com a Luísa, né? Enfim, então a chantagem, como vocês viram na aula de literatura, ela vai num crescendo. Então ela começa com ela querendo se instalar bem, comer bem, não é? Até que ela vai pedindo, vai deixando de ser empregada, enfim, num crescimento que a gente já sabe qual é. Isso aqui é o começo dessa chantagem, é quando a Juliana ainda está empolgada com isso, tá? E no meio daquela prosperidade, Luísa definhava-se. Luísa é a chantageada, né? Até onde iria a tirania de Juliana? Era agora o seu terror. E como a odiava, seguia por vezes com um olhar tão intensamente rancoroso que receava que ela se voltasse subitamente com ferida pelas costas. E via-a satisfeita, cantarolando a carta dourada, dormindo em colchões tão bons como os seus, pavoneando-se na sua roupa, reinando na sua casa. Era justo ou justo os céus? Às vezes vinha-lhe uma revolta, torcia os braços, blasfemava, debatia-se na sua desgraça como nas malhas de uma rede. Mas, não encontrando nenhuma solução, recaía numa melancolia áspera, em que seu gênio se pervertia. Seguia com satisfação a amarelidão crescente das feições de Juliana. Tinha esperanças no aneurisma. Não arrebentaria um dia o demônio? E diante de Jorge tinha de elogiar, claro, né? Ela estava sendo chantageada por ela. A vida pesava-lhe. Apenas ele, pela manhã, saía e fechava a cancela, logo as suas tristezas, os seus receios lhe desciam pela alma devagar, como grandes véus espessos que se abatem lugubremente. Não se vestia, então, até às 4, 5 horas, e com o roupão solto, em chinelas, despenteada, arrastava o seu aborrecimento pelo quarto. Vinham-lhe por momentos, de repente, desejos de fugir, de meter-se num convento. A sua sensibilidade muito exaltada, impedi-la-ia, de certo, a alguma resolução melodramática. Se a não retivesse, com a força de uma sedução permanente, o seu amor por Jorge, porque o amava agora, intensamente, mesmo que o tivesse traído, não é? Amava-o com cuidados de mãe, com ímpetos de concubina. Tinha ciúmes de tudo, até do ministério, até do relatório. E interrompê-lo a cada momento, tirar-lhe a pena da mão, reclamar o seu olhar, a sua voz. E os passos dele no corredor davam-lhe o alvoroço dos amores ilegítimos. Os amores ilegítimos que ela tinha tido com o Basílio, né? E agora ela pagava por isso com a chantagem. E aí, vocês viram aí uma lista de exercícios
todos envolvendo análise sintática. Vamos ver se vocês saíram bem, né? Como eu já disse, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. No texto, as expressões com efeito, como relíquia e às vezes, indicam respectivamente circunstâncias de. O fato de no enunciado estar escrito que os três são circunstâncias, já diz a você que os três são adjuntos adverbiais. Todo adjunto adverbial indica a circunstância, lembram? O adjunto adverbial se liga a verbo, a adjetivo ou a outro advérbio. Então, quando você fala que é de causa, de modo, de tempo, de lugar, você está dizendo que circunstância, naquele contexto, eles estabelecem. Como nós já vimos, os adjuntos adverbiais não são fixos. Por isso que está o texto aqui, para você ver nesse contexto o que cada um reflete. Se vocês colocaram letra A como resposta, perfeito, né? Então, olha só, as expressões com efeito, esse com efeito significa efetivamente, perdão, não é letra A, é letra D, né? É efetivamente, mas esse mente não é de modo, é de afirmação. Efetivamente aqui significa de verdade, verdadeiramente. Então, efetivamente, de verdade, afirmação. Era para ter ficado entre a A e a D, mas a resposta é a D. Como relíquia, comparação, o próprio como sugere isso. E, às vezes, é tempo, porque significa algo que é feito de vez em quando. Então, resposta, letra D de dado. E aí veio uma dissertativa. Classifique o sujeito da oração saboreava a vida. Justifique sua resposta. Então, esse saboreava a vida se refere a Juliana. Então, está no 3º parágrafo. O parágrafo inteiro é assim. Juliana, bem alojada, bem alimentada, com roupa fina sobre a pele, colchões macios, saboreava a vida. Então, lembre que para achar sujeito, se faz pergunta mais verbo. E essa pergunta é sempre o que ou quem. Se a gente perguntar quem saboreava, né, a resposta é Juliana. Então, a primeira parte da resposta, né, é nós dizermos que o sujeito é simples, vírgula, Juliana. Juliana, entre aspas. Existe aí um justifique sua resposta. A perguntinha, gente, a gente faz para ter certeza da resposta, né? Mas a justificativa não é você dizer que você fez a pergunta. Lembre que sujeito é de que se fala. Então, na justificativa, se diz que o sujeito é Juliana, porque sujeito é aquele de quem se fala. E no período, o assunto do período é Juliana. Então, essa era a resposta que se esperava de vocês, tá? As expressões uma revelação e o talento exercem função sintática respectivamente de. Então, vamos localizar no texto, porque tudo é o que está no texto, não é? Então, isso está no 2º parágrafo. Esta Joana é uma revelação. Esta Joana é sujeito. É verbo de ligação, porque ele indica estado. E sempre junto com o verbo de ligação vem o predicativo do sujeito. Uma revelação é a característica atribuída a Juliana, portanto, uma revelação é predicativo do sujeito. Vê se ele crescer o talento, essa parte era mais difícil, né? Olha só, o talento é visto crescer. O talento, gente, é sujeito. Repare que esse C, que aí está junto com o V, ele é um pronome apassivador. Então, gente, a resposta do exercício, vamos localizar aqui, é a letra E. Predicativo do sujeito, uma revelação, e sujeito, o último. Deixa eu explicar melhor esse último. Quem vê algo, né? Nós temos verbo transitivo direto mais C. Sempre que nós tivermos essa combinação, verbo transitivo direto mais C, o C é pronome apassivador. E o que vem depois é sujeito, certo? Então é isso, o talento é que é visto, o talento é que vai crescer. Então, resposta letra E. Questão 4, vê se ele crescer o talento. Quais as funções sintáticas dos termos destacados? Justifique sua resposta. Então, o se a gente acabou de ver, tá certo? Então, a palavra se é pronome apassivador, pois a frase encontra-se na voz passiva sintética, certo? Verbo transitivo direto mais se, o se é pronome apassivador. E cria uma estrutura que a gente chama de voz passiva sintética. Agora, o ler era mais difícil. Vejam isso. Vê se ele crescer o talento.
vê-se crescer o talento dela, vê-se crescer o seu talento. Vocês aprenderam que sempre que nós tivermos um pronome oblíquo e ele puder ser substituído por um possessivo, ele tem função de adjunto adnominal. Então, a segunda parte da resposta, a palavra lhe é adjunta adnominal, pois tem valor de pronome possessivo. Caracteriza o talento. Essa era a resposta que se esperava de vocês, tá? A 5, gente, olha, praticamente não existe vestibular sem isso, né? Essa coisa de colocar uma frase com um pronome e perguntar a você a que o pronome se refere é uma questão aí bastante comum. Então, olha só. Via-a satisfeita e vinha-lhe uma revolta. Os pronomes em destaque substituem, respectivamente, quais termos? Bom, segundo o contexto, via satisfeita, esse A é Juliana, né? Então, a Luísa via a Juliana satisfeita, claro, ela estava vivendo confortavelmente, né? Para ela estava ótimo assim. E vinha ali uma revolta a ela, a Luísa. A Luísa ficava revoltada de ver a Juliana tão feliz graças à chantagem que estava fazendo com ela. Resposta, então, letra E de elefante, tá bom? Questão 6. Retire do texto uma oração que contenha complemento nominal. Destaque-o em sua resposta. Bom, a gente precisa lembrar que o complemento nominal é aquele termo que completa o substantivo, que completa um adjetivo, que completa um advérbio, né? E ele vai ter valor passivo, ele vai ter a função passiva diante desse substantivo ou desse adjetivo ou desse advérbio a que se refere. Então, era isso que se esperava que vocês procurassem, né? Então, vamos localizar um exemplo disso para vocês observarem. E no meio daquela prosperidade, Luísa definhava. Até onde iria a tirania de Juliana, era agora o seu temor. E como a odiava, seguia por vezes com um olhar tão intensamente rancoroso que necessitava que ela voltasse subitamente, como ferida pelas costas. E via satisfeita, cantarolando a carta dourada, dormindo em colchões tão bons como os seus, pavoneando-se na sua roupa, reinando na sua casa. Era justo os justos céus. Às vezes vinha-lhe uma revolta, torcia os braços, blasfemava, debatia-se na sua desgraça, como nas malhas de uma rede. Mas, não encontrando nenhuma rede, nenhuma solução, recaiu uma melancolia áspera em que seu gênio se pervertia. Seguia com satisfação e amarelidão crescente das feições de Juliana. Então, a amarelidão crescente das feições de Juliana. Tinha esperanças no aneurisma. Aqui está o complemento nominal. Olha só. Tinha esperanças no aneurisma. Esperança é substantivo. Esperanças em quê? No aneurisma. No aneurisma é complemento nominal ligado à esperança porque tem valor passivo. Então, parte da resposta é essa. Então, é só colocar. Tinha esperanças no aneurisma, grifem esse no aneurisma, não é? E coloquem que é complemento nominal porque tem valor passivo. Ele é o alvo da ação da esperança. O aneurisma que a Juliana tinha era o alvo da esperança da Luísa, certo? Completa o nome esperança com preposição obrigatória. Então, essa é a resposta. Questão 7. Pois é, agora vocês têm aí uma sequência de exercícios envolvendo o período composto. Juliana exigira que o jantar fosse mais largo, para ter uma parte sua sem sobejos. A segunda oração é subordinada à substantiva. Veja, ele já avisou que ela é substantiva. Vamos supor que ele não tivesse avisado. Juliana exigira isso. Então, se eu tenho uma oração inteira que começa por conjunção integrante, eu consigo trocá-la inteira pela palavra isso. Isso significa que do que para frente funciona como uma substantiva. E é uma substantiva objetiva direta. A resposta é a letra B. Como é que a gente sabe? Na oração principal, nós temos sujeito, que é Juliana, e exigir, que é verbo transitivo direto.
O que está faltando aí é o objeto direto. Então, resposta à letra B. É uma subordinada substantiva objetiva direta. Questão 8. A oração "como era boa cozinheira" é uma subordinada adverbial, já avisou que é adverbial. Então, indica uma circunstância, né? Se você interpretar essa frase, você vai ver que significa o seguinte: por que era boa cozinheira? Veja que até o Jorge, né, começa a elogiar os pratos que são feitos. Como esse como tem valor de porquê, a oração inteira expressa ideia de causa. Letra D, a resposta. Questão 9. Seguia por vezes com um olhar tão intensamente rancoroso que receava. Então, relação de quê? Então, olha só. Seguia por vezes com um olhar tão intensamente rancoroso que, consequentemente, ela tinha receio. Então, na oração principal, nós temos a causa. Na oração subordinada adverbial, nós temos a consequência. Então, a resposta, gente, é a letra D, causa e efeito. Efeito aqui é sinônimo de consequência, tá bom? Questão 10. Mas, não encontrando nenhuma solução, recaía numa melancolia áspera. A oração reduzida de gerúndio é subordinada adverbial, então, de novo, né, já avisou que é adverbial. Se é adverbial, indica circunstância. Se a gente desenvolver a reduzida, sempre que a oração é reduzida, de gerúndio, infinitivo ou particípio, ela não tem a conjunção. Então, nós temos que deduzir que conjunção que é. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo a oração. Mas, porque não encontrava nenhuma solução, recaía numa melancolia áspera. Então, gente, a relação é de causa. Ela é uma adverbial causal reduzida de gerúndio. Resposta, letra A. Questão 11. Vinham-lhe por momentos, de repente, desejos de fugir. Olha uma reduzida de novo. Só que dessa vez é reduzida de infinitivo, não é? Ir meter-se num convento. A oração destacada é reduzida de infinitivo e tem valor de quê? Não é? Bom, pelas respostas, você já descobre que ela é uma substantiva. São classificações das substantivas. Vamos supor que não houvesse essa dica aí. Desejos disso, certo? Então, dá para trocar por isso. Ela é uma substantiva. Desejo funciona aqui como substantivo. Então, completa um substantivo com preposição obrigatória. Resultado, a resposta é a letra C. Ela é uma completiva nominal. Gente, é para confundir com objeto indireto, né? Mas você precisa se lembrar que objeto indireto completa verbo. Complemento nominal completa nome. E desejo não é verbo. Há situações em que desejo é verbo, mas aqui não, tá certo? Desejo aqui funciona como substantivo. Letra C é a resposta. Questão 12. Que receava que ela se voltasse subitamente. E que se abatem lugubremente. A palavra aqui é respectivamente. Bom, vocês vão perceber, né, que existem 3 Qs, na verdade, né? 2 Qs. 2 Qs. Não, 3, né? Que receava é um, que ela se voltasse é outro, e que se abatem é outro. Daí haver 3 opções de resposta aí. Só no primeiro há 3 opções de resposta, não são 2 opções de resposta, perdão. O primeiro que não está em negrito, não é? Só os outros 2 que estão. Olha como é fácil isso aqui. Em que receava isso. Receava isso. Ou seja, isso é uma oração subordinada substantiva. O que e o se que iniciam as subordinadas substantivas são conjunções subordinativas integrantes. Certo? Sempre. Então, o primeiro é integrante. Por outro lado, esse que não é trocável por isso. Ele é trocável por o qual. Os quais se abatem lugubremente. Quando nós trocamos o que por o qual, a qual, os quais e as quais, ele se chama pronome relativo. A resposta, então, é a letra D de dado. Questão 13. No último período do texto, ocorrem, respectivamente, orações. Então, vamos olhar o último período do texto. Então, está aqui. O último período vai pegar a última letra maiúscula, né? Então, está aqui.
tinha ciúme, não, ia interrompê-lo a cada momento, tirar-lhe a pena da mão, reclamar o seu olhar e a sua voz, e os passos dele no corredor davam-lhe alvoroço dos amores ilegítimos. Lembre que o período é o conjunto de orações, né? Então, o último conjunto de orações é exatamente esse. Nós temos várias orações iniciais independentes, separadas por vírgula. Quando as orações são independentes, separadas apenas por vírgula, sem conjunções, elas são orações coordenadas assindéticas. E a última é unida ao período pela conjunção e, estabelecendo uma relação de soma. Então, ela é uma coordenada sindética aditiva. Resposta, então, letra A. As primeiras são assindéticas e a última é uma coordenada sindética aditiva. 14. Assinale a alternativa em que o pronome oblíquo indica posse. Ou seja, o pronome oblíquo ele é substituível por seu, sua, seus, suas. Então, Luísa definhava-se, esse aqui não, tá certo? Esse se é parte do verbo. Via-se satisfeita, via ela mesma satisfeita. Esse se aí funciona como sujeito da próxima oração. Via ela mesma satisfeita, ela estava satisfeita. Às vezes vinha-lhe uma revolta, né? Vinha uma revolta a ela. Portanto, também não funciona como possessivo. Os seus receios lhe desciam sobre a alma, esse sim, né? Os seus receios desciam sobre a sua alma. Quando é trocável por possessivo, a função é de adjunto adnominal, resposta, letra D de dado. Texto para as questões de 15 a 24. Então, o último texto para a última série de exercícios. Era a história de um cangaceiro por quem a mãe fora pedir clemência ao presidente. Ela dava tudo ao homem para soltar o filho. Terra, dinheiro, uma mulata bonita. Tudo ela dava ao filho que ia morrer na forca. E tudo o homem recusou. As lágrimas da mãe correram de escada abaixo. E o presidente, muito maduro, tinha sua justiça. Tinha força para o cangaceiro terrível. O mestre José Amaro, fragmento aí do Fogo Morto, né? Parou um instante para ouvir o fim da história. Um grito muito distante chegou-lhe aos ouvidos. Paparrabo, paparrabo. E no silêncio da tarde, a voz rouca do compadre respondendo, é a mãe, é a mãe. José Passarinho se calara. A tarde era triste, com o vento desembestado no mundo. O capitão Vitorino Carneiro da Cunha era mais homem do que ele. Estava com medo do povo. Não saía de casa com medo. Medo do povo. Não saía de casa com medo do povo. Os homens tinham feito dele um traste infeliz. O negro Floripes inventava coisas. Laurentino falava por toda parte. Era um homem perdido, sem filha, sem mulher, só no mundo como se fosse o condenado. Lobisomem, homem do demônio. Aquele canalha queria reduzi-lo a nada. E ele não tinha coragem, não tinha forças para sair de casa e fazer como o compadre Vitorino, que ele pensava fosse um sem-vergonha, um infeliz. José Passarinho chegou-se perto da tenda e parou aos pés do mestre. Mestre, eu estava ouvindo a conversa do capitão. Eu sou traste, mas precisando de mim para dar um ensino ao negro Floripes, eu vou. A gente não pode aguentar a peitica de um vivente em cima de uma criatura. Esse negro tem parte com o fute. Ele anda de reza com ele. Aquele Manuel Pereira, com quem ele anda, sabe coisa, né? Então, fragmento aqui da obra Fogo Morto. E a pergunta é a seguinte. No primeiro período do texto, o termo por quem exerce função sintática de. Então, vamos localizar aqui, né? Era a história de um cangaceiro por quem a mãe fora pedir clemência ao presidente. Em ordem direta, a mãe fora pedir clemência pelo cangaceiro. Olha só, difícil essa. Esse por quem se liga a clemência. Clemência por quem? Por ele. Clemência é substantivo. Esse por quem que completa o substantivo com preposição obrigatória é complemento nominal. Letra B, a resposta. O verbo pedir no texto está empregado como, não é?
É nessa mesma frase. A mãe fora pedir clemência ao presidente. Então, lembra que para saber que tipo de verbo que é, a gente pergunta para o verbo, não é? Então, pedir o quê? Clemência. Pedir a quem? Ao presidente. Então, eu tenho objeto direto e objeto indireto. Portanto, o verbo é transitivo direto e indireto. Letra E, a resposta. Exercício 17. No trecho que ele pensava que fosse um sem vergonha, um infeliz, a palavra que é, respectivamente, vamos localizar aqui no texto onde está, para a gente conseguir responder. Só um minutinho. Vamos pegar desde o comecinho, a gente localiza, tá? Era a história de um cangaceiro porque a mãe fora pedir clemência ao presidente. Ela dava tudo ao homem para soltar o filho, terra, dinheiro, uma mulata bonita. Tudo ela dava pelo filho, que ia morrer na forca. E tudo o homem recusou. As lágrimas da mãe correram de escada abaixo e o presidente, muito duro, tinha sua justiça. Tinha a forca para o cangaceiro. O mestre Amaro parou um instante para ouvir o fim da história. Um grito muito distante chegou-lhe aos ouvidos. E no silêncio da tarde, a voz rouca do compadre, a mãe e a mãe. José Passarinho se calara. A tarde era triste, com o vento desembestado no mundo. O capitão Vitorino Carneiro da Cunha era mais homem do que ele. Estava com medo do povo, não saía de casa com medo do povo. Os homens tinham feito dele um traste infeliz. O negro Floripes inventava coisas. Laurentino falava por toda parte. Era um homem perdido, sem filha, sem mulher, só no mundo como se fosse o condenado. Lobisomem, homem do demônio. Aquele canalha queria reduzi-lo a nada. E ele não tinha coragem, não tinha forças para sair de casa e fazer como o compadre Vitorino, que ele pensava fosse um sem vergonha. O compadre Vitorino, o qual ele pensava fosse um sem vergonha. Como esse que é trocável por o qual, ele tem valor de pronome relativo. Né? O primeiro que. Mas olha só, que ele pensava que fosse um sem vergonha. Que ele pensava isso. Então, o primeiro é trocável por o qual. O segundo começa uma oração subordinada substantiva. Portanto, o segundo é conjunção integrante. Letra A, resposta. Respectivamente, pronome relativo e conjunção integrante. Assinale a alternativa em que o pronome tem valor enfático. Quando se fala em valor enfático, significa que ele pode ser retirado da frase sem fazer falta sintaticamente, certo? Ele é uma partícula de realce. Isso acontece, gente, na letra D. José Passarinho chegou-se para perto. Se eu escrever José Passarinho chegou para perto, vai dar exatamente na mesma. Esse C só reforça o verbo, portanto, ele é uma partícula de realce. Letra D, a resposta. 19. Substituindo-se os complementos verbais do segundo período no texto por pronomes tense. Então, vamos olhar o segundo período do texto. Ela dava tudo ao homem para soltar o filho. Terra, dinheiro, uma mulata bonita. Olha, se a gente fosse substituir cada complemento, ela dava ao homem, porque tudo é objeto direto. Se for trocar o ao homem só, dava-lhe tudo, certo? E se a gente fosse trocar o complemento de soltar, soltar o filho, soltar quem? O filho, soltá-lo. Pelo formato aqui do exercício, o que ele está fazendo? Ele está juntando os dois primeiros complementos num só e o outro separado. Por isso que a resposta é a letra C. Então, o lho é o lhe mais o. O do tudo, né? Mais o ao de ao homem. Lhe mais o lho. E soltar o filho, soltá-lo, porque termina em R. Quando o verbo termina em R, S ou Z, corta-se o R, o S ou Z e troca-se por lo, lá, los, las. Então, resposta, letra C. Exercício 20. Ela dava tudo ao homem para soltar o filho. A oração destacada indica circunstância. É uma adverbial, né? Para que soltasse o filho, a fim de que soltasse o filho. Letra D, a resposta.
indica finalidade. Exercício 21. As lágrimas da mãe correram de escada abaixo, e o presidente, muito duro, tinha sua justiça, tinha a forca para o cangaceiro terrível. A conjunção E introduz oração aditiva. Ela indica soma, nesse caso. É uma conjunção típica, não é? Então, resposta, letra A. 22. O capitão Vitorino da Cunha era mais homem que ele. Capitão e ele. Ocorre circunstância D. Se você colocou comparação, perfeito. Letra C, a resposta. Então, entre o capitão e ele, há uma circunstância de comparação. Assinale a alternativa em que o pronome tem ideia de posse. Então, olha a insistência, né? Até porque a gente sabe o quanto esse tipo de coisa, não cai nos exames. Então, vou usar uma olhadinha. Tudo ela dava pelo filho que ia morrer na forca. Aqui a gente não tem nenhum pronome com valor de possessivo. Um grito muito distante chegou-lhe aos ouvidos. É aqui mesmo, né? Um grito distante chegou aos seus ouvidos. Esse lhe é trocável por possessivo. Ele tem função de adjunta de nominal. Portanto, letra B, a resposta. E, por fim, aquele canalha queria reduzi-lo a nada. E parou aos pés do mestre. Não é? O pronome e o substantivo destacados referem-se respectivamente a. Gente, letra C, não é? Reduzi-lo a nada, reduzir o mestre José Amaro a nada. E o José Amaro é que é o mestre, não é? Portanto, os dois se referem a José Amaro, letra D como resposta. Então, gente, é isso. Caso vocês tenham tido dúvida em algum exercício, é só vocês escreverem que a gente explica para vocês, tá bom? Então é isso, tudo de bom para vocês. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Fiquem bem.